A matemática, embora frequentemente percebida como uma abstração fria e descolada do cotidiano, revela-se como uma das ferramentas mais poderosas e fundamentais para a compreensão da realidade. Seu desenvolvimento não foi um evento isolado ou acidental, mas uma consequência direta das necessidades humanas ao longo da história. Desde a necessidade de contar alimentos, medir terrenos, prever o tempo, calcular deslocamentos e estruturar sociedades complexas, até a formulação de teorias abstratas que descrevem fenômenos cósmicos e subatômicos, a matemática sempre foi o alicerce da racionalidade. Ela não apenas permitiu a criação de civilizações, como também se tornou o idioma por excelência da ciência. A física, especialmente na sua vertente quântica, aprofundou ainda mais essa interdependência, ao demonstrar que os comportamentos mais fundamentais da natureza são descritos por equações matemáticas de precisão impressionante. A matemática não nasceu, portanto, apenas como um instrumento técnico, mas como uma forma de pensamento. A própria ideia de número, de forma geométrica, de proporção, de lógica, foi sendo refinada conforme os seres humanos avançavam em suas organizações sociais, culturais e filosóficas. Pitágoras, por exemplo, ao atribuir um valor ontológico aos números, não via apenas medidas e cálculos, mas o princípio ordenante do universo. Sua escola via nos números pares e ímpares não apenas classes numéricas, mas expressões de polaridades fundamentais. Essa fusão entre matemática e filosofia talvez tenha se diluído na ciência moderna, mas ainda se faz presente no reconhecimento de que toda teoria científica parte de pressupostos lógicos e ontológicos, ainda que não sejam explicitamente declarados. É justamente nesse ponto que se torna essencial recuperar a conexão entre a filosofia e a ciência. Cada modelo físico, cada equação matemática, cada experimento empírico repousa sobre uma base filosófica. A suposição de que o universo é inteligível, que há regularidades, que essas regularidades podem ser descritas de forma consistente. Sem essa confiança, não haveria sentido em perseguir leis naturais, muito menos formalizá-las matematicamente. A física quântica, com toda a sua complexidade, reforça essa interdependência ao revelar que as partículas fundamentais não se comportam como objetos clássicos, mas como entidades probabilísticas, cuja descrição exige ferramentas matemáticas altamente abstratas e uma revisão profunda dos nossos conceitos intuitivos de causalidade, espaço e tempo. É fascinante perceber como a física quântica impacta diretamente aspectos cotidianos. Dispositivos eletrônicos, comunicação via internet, diagnósticos por imagem, lasers, GPS, todos esses recursos dependem de descobertas feitas dentro do domínio quântico. Sem a mecânica quântica, semicondutores não poderiam ser compreendidos, muito menos projetados. E, considerando que a microeletrônica estrutura boa parte da infraestrutura econômica global, é legítimo afirmar que a maior parte da economia moderna depende, sim, da física quântica. Isso é uma reversão impressionante da percepção comum de que essas teorias seriam apenas especulações abstratas ou distantes da vida real. O paradoxo do átomo, por exemplo, é revelador. Sabemos que cerca de 99,9% da matéria é vácuo, e ainda assim sentimos solidez. A explicação reside no comportamento das partículas subatômicas e nas interações eletromagnéticas entre os elétrons que orbitam os núcleos atômicos. Mas o ponto crucial é que não vemos átomos, nem mesmo diretamente as partículas fundamentais. O que vemos são fótons refletidos ou emitidos por essas partículas. Nosso senso de visão, portanto, não acessa diretamente a realidade material, mas apenas a sua interação com a luz. Isso gera um abismo entre o que é e o que percebemos, e a ciência tenta, por meio da matemática e da experimentação, preencher esse abismo. É também nesse contexto que a discussão sobre a origem da matemática ganha relevância. Seria a matemática uma invenção humana, criada para descrever regularidades percebidas no mundo?
Ou seria ela uma descoberta de uma estrutura ontológica pré-existente? Como se o universo já estivesse escrito em linguagem matemática, esperando ser decifrado. Ambas as visões têm defensores, e ambas trazem implicações profundas. Se a matemática é invenção, então todo o conhecimento é, em última instância, uma construção humana, sujeita a limitações cognitivas e culturais. Se, por outro lado, ela é descoberta, isso implica em um universo ordenado por leis anteriores à própria existência humana. Uma noção que se aproxima da ideia de um logos universal, de uma racionalidade imanente à realidade. É inevitável que essas reflexões levem a uma questão maior: o papel da filosofia como disciplina fundante do pensamento humano. Toda ciência repousa sobre pressupostos filosóficos, mesmo quando esses não são claramente reconhecidos. A ideia de que o universo é inteligível, de que o conhecimento é possível, de que a verdade pode ser descoberta ou aproximada por meio da razão e da experiência, são todas teses filosóficas. A física, como qualquer outra ciência, depende da validade desses pressupostos. Por isso, não há ciência sem filosofia, mesmo que muitos cientistas ignorem isso. E é por isso também que a filosofia continua sendo a mais fundamental das disciplinas, pois é ela quem examina, avalia e eventualmente corrige os próprios fundamentos do saber. Aliás, se você está acompanhando essa análise até aqui, provavelmente valoriza o aprofundamento racional e os temas que desafiam a superficialidade cotidiana. Então, para que esses conteúdos possam continuar sendo produzidos com qualidade e profundidade, inscreva-se no canal agora mesmo. Ative o sino de notificações, curta o vídeo e compartilhe com quem também se interessa por conhecimento sólido e provocador. É com seu apoio direto que conseguimos manter esse projeto vivo e relevante. Vamos juntos expandir o pensamento. Quando se analisa a questão da existência ou não de um propósito para a vida, é preciso distinguir claramente entre aquilo que pode ser investigado cientificamente e aquilo que transcende os métodos da ciência. O método científico exige que qualquer hipótese possa ser testada, que haja a possibilidade de falseamento. Portanto, perguntas como «Deus existe?» ou «A vida tem um propósito metafísico?» não são, por definição, científicas, pois não podem ser submetidas a experimentos nem refutadas por observação. Isso não quer dizer que essas perguntas sejam irrelevantes. Ao contrário, elas são centrais para a existência humana, mas que pertencem ao domínio da filosofia ou da teologia, e não da ciência empírica. A ciência pode descrever como a vida surgiu, como o universo evoluiu, quais são as forças que governam a matéria e a energia, mas não pode dizer por que o universo existe ou se há uma intenção por trás dessa existência. Essas questões exigem outro tipo de abordagem, baseada em reflexão racional, em análise conceitual e, para alguns, em experiência espiritual. É nesse ponto que ciência e religião ocupam esferas diferentes, ainda que complementares para muitas pessoas. A ciência se ocupa do que pode ser observado, mensurado e testado. A religião e a filosofia lidam com os significados últimos, com valores, com interpretações existenciais. É importante ressaltar que reconhecer os limites da ciência não é diminuí-la, mas fortalecer sua integridade. Assim como é essencial que a religião não tente fornecer explicações científicas para fenômenos naturais. Cada esfera tem seus métodos e seus critérios de validade. A confusão entre elas leva ao dogmatismo, tanto científico quanto religioso. Por isso, é necessário manter a clareza conceitual ao discutir temas como o propósito da vida, a origem do universo ou a existência de um princípio transcendente. O fato de que algo não possa ser provado cientificamente não significa que seja falso ou irrelevante. Significa apenas que pertence a outro domínio do conhecimento. Nesse cenário, a física moderna, especialmente a física de partículas e a cosmologia, tem proporcionado um novo contexto para essas reflexões.
O que antes era apenas objeto da filosofia, hoje pode ser abordado com instrumentos científicos sofisticados. O estudo das partículas fundamentais, por exemplo, revela uma estrutura extremamente complexa, mas também altamente ordenada, que permite a existência da matéria como a conhecemos. A simples constatação de que apenas 12 partículas fundamentais são suficientes para explicar toda a diversidade do universo conhecido é por si só uma provocação filosófica. Isso sugere uma simplicidade subjacente à complexidade aparente do mundo, uma ideia que ecoa tanto em Platão quanto em Einstein. Da mesma forma, a percepção de que 99,9% da matéria é vácuo coloca em xeque nossas intuições mais básicas sobre o que é real. O fato de que a solidez dos objetos seja apenas uma ilusão criada pelas interações eletromagnéticas entre elétrons e núcleos atômicos muda radicalmente nossa compreensão do que é existir. A física moderna mostra que a realidade não é aquilo que parece ser, mas algo muito mais sutil e inacessível à percepção direta. O que vemos, sentimos e tocamos são apenas manifestações de processos invisíveis, regidos por leis que só a matemática consegue descrever com precisão. E se você deseja acompanhar discussões como essa, que conectam ciência, filosofia e existência de forma racional e aprofundada, já deixa o seu comentário aqui embaixo. Queremos saber o que você pensa. Matemática é invenção ou descoberta? A realidade é objetiva ou construída pela percepção? Escreva aqui sua visão. Vamos continuar esse debate nos comentários. Essa mudança de perspectiva que a física e a matemática impõem ao nosso entendimento da realidade não é apenas um exercício intelectual. Ela tem implicações profundas para a maneira como vivemos, como tomamos decisões e como interpretamos o mundo. Quando compreendemos que os fenômenos visíveis são apenas expressões superficiais de estruturas invisíveis, passamos a desconfiar da evidência imediata, desenvolvendo uma atitude mais crítica e analítica diante da vida. Isso não significa adotar uma postura cética em excesso, mas sim reconhecer que a realidade é mais complexa do que a aparência sugere. Essa consciência, por si só, já representa um avanço civilizatório, pois impede a adesão automática a ideologias simplificadoras ou a narrativas superficiais. Nesse sentido, o conhecimento matemático e científico passa a ser também um instrumento de emancipação intelectual. Quando uma pessoa compreende como funcionam os juros compostos, por exemplo, ela se protege de armadilhas financeiras comuns que levam milhões ao endividamento crônico. Quando entende os conceitos básicos de estatística, pode interpretar melhor pesquisas, notícias e previsões econômicas ou eleitorais. Quando conhece o básico sobre biologia molecular, sabe avaliar promessas milagrosas de dietas ou tratamentos pseudocientíficos. A ignorância não é neutra, ela tem consequências práticas e, frequentemente, graves. A matemática, portanto, não é apenas uma linguagem para descrever o universo. É uma ferramenta concreta para viver melhor, com mais consciência, autonomia e responsabilidade. É justamente por isso que o déficit matemático em uma população não é apenas um problema educacional, mas um fator de vulnerabilidade social. Sociedades que negligenciam o ensino de matemática e ciência acabam produzindo indivíduos mais suscetíveis à desinformação, mais frágeis diante da complexidade do mundo contemporâneo e, portanto, mais facilmente manipuláveis. Um cidadão que não compreende os fundamentos de um gráfico, de uma projeção, de uma estatística básica, não tem condições plenas de exercer o discernimento necessário para escolhas políticas, financeiras e até mesmo médicas. A educação matemática é, nesse contexto, um dos pilares da cidadania no século XXI. Além disso, a matemática nos oferece um modelo de racionalidade que é aplicável a outras áreas do pensamento. A clareza conceitual, a coerência lógica, a busca por generalizações, a exigência de provas, todos esses elementos do pensamento matemático são úteis na filosofia, na política, na economia, na ética.
Um argumento mal formulado, uma falácia lógica, uma contradição interna. Tudo isso pode ser detectado com maior facilidade por quem foi treinado a pensar matematicamente. E aqui não se trata de transformar todos em matemáticos profissionais, mas de promover uma cultura de rigor e clareza, que se estenda a todas as esferas da vida intelectual. Na física, esse rigor encontra sua expressão mais elevada. A própria história da física moderna é a história da matematização da natureza. Desde Galileu, Newton e Maxwell, passando por Einstein, Schrödinger, Dirac e Feynman, todos os grandes avanços da física foram conquistados por meio da formalização matemática. Não se trata de decorar fórmulas, mas de compreender que os fenômenos do mundo são regidos por leis que podem ser expressas por equações, e que essas equações nos permitem prever, controlar e transformar a realidade. A física é a tentativa mais bem-sucedida da humanidade de compreender o mundo natural de forma racional, precisa e testável. E seu poder está justamente na combinação entre observação empírica e descrição matemática. Entretanto, a física contemporânea também nos ensina sobre os limites da racionalidade. A mecânica quântica, com seus fenômenos contra-intuitivos, nos obriga a abandonar muitos pressupostos herdados da física clássica e do senso comum. A ideia de que partículas podem estar em estados superpostos, de que a observação influencia o estado do sistema, de que eventos podem ser correlacionados à distância instantaneamente, tudo isso desafia nossa intuição e nos obriga a repensar os fundamentos do real. Isso mostra que a racionalidade não é um sistema fechado, mas um processo dinâmico de ampliação de horizontes conceituais. A razão, para continuar sendo eficaz, deve ser capaz de revisar a si mesma. Esse é um ponto de contato entre ciência e filosofia. Ambas são formas de questionamento. Ambas exigem que suspendamos nossas certezas provisórias e nos abramos ao desconhecido. Ambas pressupõem a humildade epistemológica, o reconhecimento de que nosso conhecimento é sempre parcial, situado, dependente de contextos teóricos e de instrumentos de observação. A diferença é que a ciência busca respostas empiricamente verificáveis, enquanto a filosofia lida com problemas que, muitas vezes, não admitem verificação empírica, mas são igualmente importantes. A pergunta sobre o sentido da existência, por exemplo, não pode ser respondida com experimentos, mas molda todas as nossas ações e escolhas. A pergunta sobre se somos apenas um acidente da matéria ou se há um propósito por trás da existência é uma dessas questões fundamentais. E a ciência, como vimos, não pode respondê-la, não por limitação técnica, mas por princípio metodológico. A ciência estuda o que pode ser observado e testado. A existência de um propósito transcendente está fora desse escopo. Isso não invalida a questão, apenas indica que ela deve ser tratada em outro plano. A resposta dependerá, inevitavelmente, das convicções filosóficas ou religiosas de cada um. E essas convicções, por sua vez, moldarão toda a nossa visão de mundo, se acreditamos que a vida tem sentido ou não, se valorizamos mais o presente ou o futuro, se somos mais inclinados ao hedonismo ou à responsabilidade. É por isso que a reflexão filosófica é inseparável da vida prática. Mesmo que alguém diga que não tem uma filosofia de vida, já está adotando uma filosofia, ainda que de forma implícita. E essa filosofia influenciará suas decisões, seus relacionamentos, sua forma de trabalhar, de consumir, de educar os filhos, de enfrentar crises. Ignorar essa dimensão é como viver no piloto automático, guiado por crenças não examinadas. Por isso, o ideal seria que a formação científica viesse acompanhada de uma formação filosófica sólida, que permitisse aos indivíduos compreenderem não apenas como o mundo funciona, mas também o que fazer com esse conhecimento. Essa conjunção entre ciência e filosofia é particularmente relevante na era da inteligência artificial, da engenharia genética, das mudanças climáticas e da exploração espacial.
Nunca tivemos tanto poder nas mãos, e nunca foi tão urgente discutir os limites éticos desse poder. A ciência nos mostra o que é possível fazer, mas não nos diz se devemos fazer. Essa decisão pertence à ética, que por sua vez se apoia na filosofia. O uso da biotecnologia para modificar embriões humanos, por exemplo, levanta questões técnicas, mas sobretudo morais. O mesmo vale para a automação do trabalho, a vigilância algorítmica, o uso de armas autônomas, a manipulação de informações nas redes sociais. É nesse sentido que podemos dizer que o conhecimento é necessário, mas não suficiente. Saber como algo funciona não é o mesmo que saber como usá-lo de forma justa e responsável. Essa distinção, muitas vezes negligenciada, é crucial para evitar que avancemos tecnicamente sem avançar moralmente. E é por isso que, mais do que nunca, precisamos de uma educação que integre ciências exatas, ciências humanas e formação ética. Precisamos de indivíduos capazes de pensar com clareza, agir com responsabilidade e dialogar com visões diferentes das suas. E isso só se constrói com reflexão, estudo, debate e disposição para rever convicções. A compreensão do universo, portanto, é uma jornada que combina técnica e sabedoria. Não basta dominar as leis da física. É preciso saber qual é o nosso lugar dentro delas. Não basta entender como os átomos se organizam. É preciso compreender como isso nos ajuda a viver melhor, a conviver melhor, a construir um mundo mais justo e sustentável. A ciência nos oferece o mapa, mas o destino depende das nossas escolhas. E essas escolhas exigem mais do que conhecimento, exigem consciência. Talvez essa seja uma das maiores lições que a física quântica pode nos ensinar, mesmo de forma indireta, que a realidade não é aquilo que parece à primeira vista, que há níveis mais profundos de estrutura e de sentido, que a observação altera o observado, que o todo é mais do que a soma das partes, que o conhecimento exige participação, engajamento, abertura ao inesperado. Essa visão não elimina o rigor, mas o amplia. Não renuncia à razão, mas a torna mais sutil, mais flexível, mais capaz de lidar com a complexidade do mundo real. E se essa perspectiva ressoou em você, se despertou alguma nova compreensão ou provocou algum questionamento, compartilhe esse conteúdo. Envie para alguém que também valoriza a busca pelo conhecimento, pela profundidade e pela verdade. Vamos ampliar esse debate e formar juntos uma comunidade mais lúcida, crítica e bem informada. Na continuidade dessa análise, é importante considerar como a física quântica redefine não apenas o entendimento da matéria e da energia, mas também a própria concepção de causalidade, determinismo e objetividade, pilares centrais da ciência clássica. Enquanto na mecânica newtoniana o universo era descrito como uma máquina previsível, regida por leis exatas e determinísticas, a mecânica quântica introduziu incerteza, probabilidade e descontinuidade. Isso não foi apenas uma revisão técnica, mas uma revolução conceitual. A ideia de que não é possível conhecer com precisão simultânea a posição e o momento de uma partícula, expressa pelo princípio da incerteza de Heisenberg, subverteu a noção de que o conhecimento completo de um sistema permitiria prever com exatidão seu comportamento futuro. Na física quântica, o futuro não está determinado de forma absoluta. Ele é descrito por um conjunto de possibilidades, com diferentes probabilidades associadas. Essa transição de um universo determinista para um universo probabilístico teve implicações que ultrapassaram o domínio da física. Filosoficamente, ela abalou a visão mecanicista do mundo e reabriu o debate sobre a liberdade, o acaso, a criatividade e a emergência. Em um universo onde o futuro não é estritamente predeterminado, há espaço para contingência, para variação, para novidade. E isso se aplica tanto às partículas subatômicas quanto aos sistemas biológicos, sociais e culturais.
Não se trata de dizer que a física quântica prova a liberdade humana, mas de reconhecer que ela elimina a rigidez absoluta de um cosmos totalmente previsível. O mundo é mais dinâmico, mais aberto, mais plural do que imaginavam os modelos clássicos. Outro aspecto fundamental é o papel do observador no colapso da função de onda. Em termos simplificados, a função de onda descreve todos os estados possíveis de uma partícula antes de ela ser medida. A medição não apenas revela o estado, mas determina qual entre os possíveis estados será efetivado. Esse é um dos pontos mais controversos e discutidos da física quântica, pois implica que o ato de observar tem um papel ativo na constituição do real. A realidade, nesse modelo, não é totalmente independente do observador. Ela é, ao menos em parte, coproduzida pela interação entre sistema e medição. Isso rompe com o ideal da objetividade absoluta e introduz uma noção relacional de realidade. Não se trata aqui de concluir que a mente cria a realidade, como sugerem algumas interpretações populares equivocadas da física quântica, mas de reconhecer que, em certos níveis, o conhecimento não é puramente passivo, ele modifica o que é conhecido. Isso tem implicações metodológicas profundas para a epistemologia e para as ciências humanas, pois reforça a ideia de que todo conhecimento é situado, mediado por instrumentos, linguagens, teorias e contextos históricos. Nenhuma descrição do mundo é totalmente neutra ou absoluta. Toda descrição depende de um ponto de vista, de uma linguagem e de uma escolha teórica. Essa constatação, no entanto, não conduz ao relativismo absoluto. A física quântica, apesar de lidar com probabilidades e incertezas, é uma teoria altamente precisa e testável. Suas previsões foram confirmadas em inúmeros experimentos com altíssimo grau de confiabilidade. A existência de incerteza não implica caos ou arbitrariedade, mas sim uma nova forma de ordem, uma ordem probabilística. Isso mostra que é possível conciliar precisão científica com abertura conceitual, rigor com flexibilidade, estrutura com dinamismo. A realidade, ao que tudo indica, é mais rica do que qualquer modelo que tentemos impor a ela. Essas considerações também reconfiguram a noção de matéria. Tradicionalmente, a matéria era entendida como algo sólido, contínuo, plenamente localizado no espaço. Mas a física quântica revela que, em escalas microscópicas, a matéria se comporta de forma ondulatória, com propriedades que só se manifestam estatisticamente. Os átomos, por exemplo, não são esferas rígidas, mas estruturas dinâmicas compostas por núcleos minúsculos cercados por nuvens de probabilidade onde os elétrons podem ser encontrados. Entre essas estruturas, há vastos espaços vazios, o que significa que a maior parte do que chamamos de matéria é, na verdade, vácuo. A solidez que percebemos nos objetos é resultado das forças eletromagnéticas entre as partículas, e não de uma densidade contínua de substância. Isso nos obriga a repensar até mesmo o que significa ver um objeto. O que os nossos olhos captam não são os átomos em si, mas os fótons, partículas de luz, que foram emitidos ou refletidos por esses átomos. E os próprios fótons têm um tamanho muito maior que os átomos, o que significa que nossa percepção é grosseiramente imprecisa do ponto de vista físico. Vemos superfícies, cores e formas, mas não acessamos diretamente a estrutura fundamental da matéria. Essa limitação não é apenas técnica, mas epistemológica. Nossa experiência sensorial é, por natureza, limitada a uma faixa estreita do espectro eletromagnético, a um intervalo específico de escalas e a uma interpretação neurológica condicionada por milhões de anos de evolução. Dessa constatação decorre uma lição epistemológica importante. O conhecimento humano não é uma cópia fiel da realidade, mas uma construção baseada em interações parciais e mediadas. Nossas teorias científicas, nossos modelos mentais, nossas metáforas conceituais,
Todos são tentativas de mapear um território que nunca é acessado diretamente. A realidade é sempre mais complexa, mais sutil e mais profunda do que nossas representações. Isso não invalida o conhecimento, mas exige que o tratemos com humildade, como algo sempre provisório, sempre sujeito à revisão, sempre aberto à crítica e à expansão. Esse ponto é especialmente relevante quando se fala em ensino de ciência e matemática. Muitas vezes, essas disciplinas são ensinadas como um conjunto fechado de verdades absolutas, fórmulas a serem memorizadas, procedimentos a serem repetidos. Isso gera desinteresse, ansiedade e, muitas vezes, rejeição. Mas se apresentássemos a ciência como ela realmente é, uma aventura intelectual movida por dúvidas, hipóteses, testes e revisões, ela poderia se tornar muito mais atrativa e significativa. A matemática, por exemplo, não é apenas uma técnica, mas uma linguagem para explorar o invisível. A física, especialmente a quântica, não é apenas uma descrição do mundo, mas um convite a repensar tudo o que achávamos saber sobre ele. Além disso, a compreensão das escalas envolvidas na estrutura da matéria e do universo, desde as partículas subatômicas até as galáxias, amplia nosso senso de proporção e de maravilhamento. Saber que o átomo é composto quase inteiramente de espaço vazio, que o núcleo é infinitamente pequeno em relação ao seu tamanho total, que os fótons são 1000 vezes maiores que os átomos, que as partículas fundamentais são descritas por equações que envolvem probabilidades. Tudo isso deveria nos levar não ao ceticismo cínico, mas à curiosidade reverente. A ciência revela um mundo infinitamente mais complexo e estranho do que qualquer ficção, e é justamente por isso que ela deve ser conhecida, ensinada e discutida amplamente. Isso também nos leva a uma questão de fundo: o lugar do ser humano nesse cosmos vasto e contraintuitivo. Somos compostos de átomos, como qualquer objeto, e esses átomos são formados pelas mesmas partículas que estruturam todo o universo. Do ponto de vista da física, não há nada de especial na constituição da matéria humana. E ainda assim, temos consciência. Pensamos, sentimos, refletimos. Essa emergência da subjetividade a partir da matéria é um dos maiores enigmas da ciência contemporânea. Não se trata apenas de um problema técnico a ser resolvido, mas de uma questão filosófica fundamental: como algo puramente físico pode gerar experiência consciente? As respostas para essa questão ainda estão em aberto. Algumas abordagens tentam reduzir a consciência a processos computacionais no cérebro, enquanto outras postulam que a consciência é uma propriedade fundamental da realidade, talvez análoga ao espaço, ao tempo ou à energia. Em ambos os casos, a ciência reconhece os limites do que pode afirmar com certeza. A consciência permanece um mistério e, como tal, é um convite à investigação, não à dogmatização. Aceitar que não sabemos não é um sinal de fraqueza, mas de honestidade intelectual. Dessa honestidade decorre também uma ética do conhecimento, a responsabilidade de reconhecer os próprios limites, de não transformar hipótese em doutrina, de respeitar a complexidade dos fenômenos. Em tempos de excesso de informação e de polarização ideológica, essa postura é mais necessária do que nunca. O conhecimento científico não pode ser usado como instrumento de dominação, mas como base para o diálogo, a cooperação e a construção de um mundo mais consciente. E essa construção depende da nossa capacidade de cultivar o pensamento crítico, a curiosidade rigorosa, o respeito pelo saber e a abertura ao desconhecido. Por fim, se tudo isso ressoou com sua busca pessoal por mais lucidez, razão e profundidade, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações agora. Ao fazer isso, você garante acesso imediato a novos conteúdos com essa mesma linha de reflexão séria e instigante. E ainda contribui diretamente para que esse espaço de pensamento continue ativo e cada vez mais qualificado.
Junte-se a essa jornada pelo conhecimento, sem atalhos, sem superficialidade, com coragem para ir até o fim das ideias. A partir dessa base conceitual que une física, matemática e filosofia, é possível avançar na análise do modo como o conhecimento se estrutura, se expande e, sobretudo, como ele influencia diretamente o comportamento humano e as decisões sociais em larga escala. O mundo contemporâneo é moldado por modelos científicos, mesmo quando seus efeitos são pouco compreendidos pela maioria das pessoas. A tecnologia digital, os algoritmos de recomendação, as vacinas, os sistemas de navegação, a modelagem climática, o controle de tráfego aéreo, o funcionamento de bolsas de valores, tudo depende de teorias matemáticas e físicas. No entanto, essa dependência técnica convive com um paradoxo cultural. Boa parte da população desconhece os fundamentos conceituais que sustentam essas tecnologias. Isso cria um descompasso entre o poder da ciência e o grau de compreensão social sobre seus mecanismos e limites. Esse descompasso não é neutro. Ele produz um ambiente de vulnerabilidade cognitiva onde prolifera a pseudociência, o negacionismo, a manipulação emocional por meio de narrativas simplificadas e a desconfiança generalizada em relação a especialistas. A ausência de formação científica básica compromete a capacidade de julgamento racional em contextos decisivos, como durante uma pandemia, por exemplo, ou diante de decisões sobre política energética, regulação de biotecnologia ou proteção ambiental. Quando a ciência é percebida como uma autoridade externa, distante e opaca, ela perde legitimidade. É por isso que o desafio atual não é apenas produzir conhecimento, mas democratizá-lo, não no sentido de diluir sua complexidade, mas de criar pontes de compreensão entre o saber técnico e o cidadão comum. Essa ponte exige mais do que popularização ou comunicação científica. Ela requer uma reforma educacional profunda que integre filosofia, história da ciência e prática reflexiva, desde os níveis mais básicos da formação. O ensino de ciências, especialmente de física e matemática, deve abandonar o modelo mecânico, voltado à memorização de fórmulas e ao treinamento para exames, e passar a estimular o pensamento conceitual, o raciocínio lógico, a capacidade de formular perguntas e de construir modelos explicativos. Isso não implica abandonar o rigor, mas mudar a ênfase. O foco deve estar no desenvolvimento da capacidade de pensar, não apenas de repetir técnicas. É mais útil que alguém entenda por que juros compostos crescem exponencialmente do que saber aplicar uma fórmula sem saber o que ela representa. Além disso, o conhecimento científico precisa ser contextualizado dentro de questões mais amplas sobre a condição humana. A física quântica, por exemplo, não é apenas um ramo especializado do saber. Ela implica mudanças radicais na ontologia, na epistemologia e na ética. Ontologicamente, porque redefine o que significa ser no nível fundamental da matéria. Epistemologicamente, porque mostra que o conhecimento é sempre dependente de um sistema de referência, de um aparato teórico e experimental, e que a objetividade absoluta é uma ilusão. E eticamente, porque nos obriga a considerar os efeitos das nossas ações e escolhas sobre sistemas complexos, instáveis e interconectados. Em um mundo onde pequenas causas podem gerar grandes efeitos, como no caso do efeito borboleta, cada decisão ganha um peso maior, não apenas local, mas sistêmico. Essa visão sistêmica é essencial para enfrentar os desafios globais do século XXI. As crises ecológicas, econômicas, sanitárias e sociais não podem ser compreendidas ou enfrentadas de forma fragmentada. Elas exigem uma abordagem integrada, baseada em modelos complexos, análises probabilísticas e cenários múltiplos, todas ferramentas derivadas da matemática e da física moderna. O aquecimento global, por exemplo, é um fenômeno físico mensurável, modelável e previsível dentro de certos limites.
mas sua mitigação envolve variáveis políticas, culturais, econômicas e morais que ultrapassam o domínio técnico. É nesse ponto que o cientista deve se aliar ao filósofo, ao sociólogo, ao jurista, ao economista, para formar uma inteligência coletiva capaz de orientar decisões que não sejam apenas eficazes, mas também justas e sustentáveis. Essa cooperação entre campos do saber não é apenas desejável, mas necessária. A especialização extrema, embora tenha sido fundamental para o progresso científico, gerou também um isolamento perigoso entre disciplinas. Muitas vezes, um físico não compreende as implicações filosóficas de sua própria teoria. Um matemático ignora os impactos sociais das tecnologias que suas equações viabilizam. Um engenheiro projeta sistemas sem considerar seus efeitos ambientais. Esse isolamento é contraproducente. Ele empobrece o pensamento, impede a antecipação de consequências e enfraquece a responsabilidade intelectual. A ciência precisa recuperar sua dimensão humanista, sem abrir mão do rigor técnico, mas ampliando sua consciência ética e social. É nesse contexto que se torna evidente a necessidade de um novo pacto educacional e cultural, centrado na valorização do pensamento crítico, da autonomia intelectual e do diálogo interdisciplinar. Isso implica, entre outras coisas, reconhecer que a matemática não é apenas uma linguagem para descrever o mundo físico, mas também uma forma de exercitar a clareza mental, a consistência argumentativa e a imaginação construtiva. Implica ver a física não apenas como um acervo de leis naturais, mas como uma aventura intelectual que nos desafia a repensar o tempo, o espaço, a causalidade e a própria noção de realidade. Implica entender que a filosofia não é uma especulação inútil, mas a base que sustenta todo o saber reflexivo e toda a prática ética. É justamente essa base filosófica que permite compreender as fronteiras do conhecimento científico. Como vimos, certas perguntas, como a existência de Deus, a origem do ser, o sentido último da vida, estão fora do escopo da verificação empírica. Isso não as torna irrelevantes. Ao contrário, são as perguntas mais fundamentais, pois orientam a forma como interpretamos todos os outros saberes. A ciência pode nos dizer como o universo se comporta, mas não pode nos dizer por que ele existe ou o que devemos fazer com esse conhecimento. Essa distinção é essencial para evitar o cientificismo, a crença de que apenas o conhecimento científico é válido e o relativismo, a ideia de que todas as opiniões têm o mesmo valor. Nem tudo é ciência, mas nem tudo é opinião. Essa posição intermediária, baseada na razão crítica, é a que melhor preserva a integridade do saber humano. Ela reconhece a autoridade da ciência em seu domínio específico, mas não lhe confere monopólio sobre a verdade. Ela respeita a experiência religiosa e existencial, mas exige que suas afirmações sejam compatíveis com a racionalidade. Ela aceita a pluralidade de perspectivas, mas exige critérios de coerência, evidência e argumentação. Em suma, ela propõe uma visão integradora do conhecimento, onde cada disciplina contribui com sua abordagem, sem pretensão de totalidade, mas com consciência de sua relevância específica. Essa visão integradora tem implicações práticas diretas. Por exemplo, ao pensar sobre tecnologia, não basta perguntar como funciona ou quanto custa, mas para que serve, quem se beneficia, quais são os riscos, quais valores estão implicados. Ao pensar sobre inteligência artificial, é preciso considerar não apenas os algoritmos, mas também as questões éticas sobre autonomia, vigilância, manipulação e desemprego. Ao discutir biotecnologia, não basta entender os processos moleculares. É preciso discutir as consequências sociais, as desigualdades no acesso e os limites morais da intervenção genética. O mesmo vale para as decisões políticas, econômicas e educacionais. Todas exigem uma base científica, mas também uma reflexão filosófica.
Essa abordagem, embora mais exigente, é também mais coerente com a complexidade do mundo real. O século XXI não comporta mais soluções simplistas, baseadas em slogans, fórmulas prontas ou verdades absolutas. Ele exige pensamento complexo, diálogo interdisciplinar e ação ética. E tudo isso depende da formação de indivíduos capazes de pensar com profundidade, com rigor e com abertura. Indivíduos que compreendem a diferença entre opinião e argumento, entre crença e conhecimento, entre dado e interpretação. Indivíduos que não têm medo da dúvida, mas que sabem navegar nela com discernimento. Por tudo isso, a valorização do conhecimento não é um luxo intelectual, mas uma necessidade civilizacional. Em um mundo saturado de informação, o discernimento é mais importante que nunca. Em um mundo interconectado, a responsabilidade é mais ampla que nunca. E em um mundo em rápida transformação, a capacidade de aprender, de se adaptar e de refletir é mais urgente que nunca. O conhecimento, quando bem cultivado, não apenas nos torna mais competentes, ele nos torna mais humanos. Portanto, cultivar esse tipo de reflexão não é apenas um exercício teórico, mas um compromisso prático com um mundo mais lúcido, mais justo e mais habitável. E se esse compromisso também é seu, curta esse vídeo agora mesmo, compartilhe com quem valoriza o pensamento crítico e ajude a manter viva essa cultura do saber. Afinal, pensar com profundidade é, mais do que nunca, um ato de resistência. Essa compreensão ampla do conhecimento como um processo integrado, contínuo e profundamente vinculado à condição humana impõe uma mudança de perspectiva não apenas na educação formal, mas na maneira como a sociedade organiza suas prioridades. A era da especialização técnica, embora tenha trazido grandes avanços, produziu também um sujeito fragmentado, um indivíduo que compreende bem sua área de atuação, mas que frequentemente ignora o impacto dessa atuação no todo social e ecológico. Esse fenômeno se reflete em decisões políticas orientadas por interesses imediatos, em políticas públicas que negligenciam a interdependência dos sistemas e em culturas organizacionais que privilegiam eficiência técnica em detrimento da reflexão crítica. A superação dessa fragmentação exige a recuperação da ideia de totalidade, não como um sistema fechado de explicações, mas como uma consciência da interconexão entre todos os fenômenos. Nesse contexto, a matemática e a física não devem ser vistas apenas como disciplinas escolares, mas como modelos de racionalidade e percepção. Elas ensinam a identificar padrões, a lidar com incertezas, a compreender escalas, a formular hipóteses e a avaliar consequências. Quando bem ensinadas, essas ciências não apenas capacitam tecnicamente, mas também desenvolvem uma forma de pensar que é aplicável a qualquer área da vida. A capacidade de argumentar com clareza, de identificar erros de lógica, de avaliar dados com ceticismo construtivo e de construir soluções consistentes é uma das maiores contribuições que o ensino científico pode oferecer à cidadania. Mais do que isso, ao mergulhar nas estruturas matemáticas e nos modelos físicos, o ser humano é confrontado com sua própria limitação e, ao mesmo tempo, com sua imensa capacidade de abstração. A matemática é um campo onde se lida com o infinito, com o contínuo, com o caótico e com o absolutamente preciso. Ela permite construir mundos hipotéticos e, ao mesmo tempo, oferece ferramentas para medir o mundo real com altíssima exatidão. Esse paradoxo, entre o abstrato e o concreto, entre o possível e o observável, é um exercício constante de superação de dualismos fáceis. O pensamento matemático ensina, implicitamente, que a realidade é complexa e que as soluções simplificadoras são, na melhor das hipóteses, paliativos frágeis. A física, por sua vez, revela que a realidade natural é regida por leis que, apesar de imutáveis dentro de seus domínios de validade, não são absolutas. Cada modelo físico tem um alcance, uma escala onde é aplicável.
A mecânica clássica funciona bem para objetos macroscópicos, com velocidades baixas em relação à velocidade da luz. A relatividade é necessária quando se trata de grandes massas e altíssimas velocidades. A mecânica quântica descreve o comportamento de partículas subatômicas. Nenhuma dessas teorias é falsa. Todas são aproximações válidas dentro de certos contextos. Esse princípio de validade contextual é um antídoto contra o dogmatismo e deveria ser mais amplamente compreendido, especialmente em tempos de polarização intelectual e ideológica. Ao compreender que todo modelo tem limites, o indivíduo é convidado à humildade cognitiva. Isso não implica relativismo, mas sim um compromisso com a complexidade. Significa aceitar que o conhecimento é sempre parcial e que a verdade, embora perseguida com rigor, não é um ponto fixo, mas um horizonte móvel que exige constante revisão. Esse tipo de postura, crítica, aberta, investigativa, é a base da maturidade intelectual. E ela só pode florescer em um ambiente cultural que valorize o tempo da reflexão, a escuta do diferente, a dúvida metodológica e o esforço contínuo de compreensão. Infelizmente, esse ambiente tem sido crescentemente ameaçado por lógicas de curto prazo, pela superficialidade das redes sociais, pela mercantilização da informação e pela transformação do conhecimento em produto. A velocidade com que os conteúdos são consumidos, a preferência por respostas rápidas e o desinteresse pelas causas profundas dos problemas criam uma cultura de imediatismo e de ignorância funcional. Nessa cultura, o saber é substituído pela opinião, a análise pela reação, o debate pela disputa e a verdade pela conveniência. Reverter essa tendência exige não apenas mudanças institucionais, mas, sobretudo, um movimento ético de revalorização do pensamento. A ciência, nesse contexto, tem um papel duplo. Ela é tanto uma ferramenta de conhecimento, quanto um exemplo de como o saber se constrói. O método científico, observação rigorosa, formulação de hipóteses, experimentação controlada, revisão por pares, abertura ao erro, é um modelo de racionalidade que poderia inspirar outras áreas da vida social. Em vez de decisões tomadas por impulso, por preconceito ou por pressão de grupo, seria desejável um processo baseado em evidências, argumentos e revisão constante. Essa cultura científica não se limita aos laboratórios. Ela é aplicável à política, à economia, à administração, ao direito e à educação. Uma sociedade que pensa cientificamente não é aquela onde todos são cientistas, mas aquela onde o espírito da investigação, da crítica e da busca por evidência é amplamente compartilhado. É claro que a ciência não é neutra nem isenta de problemas. Ela pode ser usada para fins destrutivos, pode ser manipulada por interesses econômicos, pode errar gravemente. Mas esses riscos não invalidam sua importância. Apenas exigem que ela seja praticada com responsabilidade, transparência e consciência ética. A ciência precisa ser entendida como um processo humano, com suas limitações, seus conflitos, suas disputas internas, e não como uma entidade divina ou infalível. Quando se compreende isso, torna-se possível defendê-la sem dogmatismo e criticá-la sem cair no anti-intelectualismo. Essa postura equilibrada é vital em tempos de crise. Diante de ameaças como pandemias, colapsos climáticos, guerras tecnológicas ou crises financeiras globais, a única resposta consistente é aquela que combina conhecimento técnico com prudência moral. E isso só será possível com uma formação que vá além da utilidade imediata, que promova o pensamento de longo prazo, a empatia cognitiva e a responsabilidade intergeracional. O que decidimos hoje, em relação à energia, à saúde pública, à educação, à ciência, à tecnologia, afetará não apenas nossa geração, mas as próximas. E esse tipo de responsabilidade exige uma maturidade intelectual, que só pode ser cultivada com esforço coletivo e compromisso com o saber. Em síntese,
O que está em jogo não é apenas a forma como ensinamos física ou matemática, mas a forma como concebemos o papel do conhecimento na vida individual e coletiva. É necessário abandonar a ideia de que aprender é acumular dados ou dominar técnicas, e adotar a ideia de que aprender é transformar-se, ampliar horizontes, refinar critérios de julgamento e expandir a consciência. O saber não é um fim em si, mas uma mediação entre o mundo e a ação. Ele nos ajuda a compreender, a decidir, a agir e a conviver. Quando bem orientado, ele produz liberdade. Quando distorcido ou desprezado, ele gera servidão. Portanto, pensar não é um luxo, mas uma urgência. Conhecer não é acumular, mas decifrar. Refletir não é adiar a ação, mas qualificá-la. Em tempos acelerados e incertos, a lucidez é um bem escasso, e talvez o mais necessário. Que essa lucidez seja cultivada com rigor, com coragem e com compromisso. Pois só ela pode nos salvar da mediocridade, da manipulação e da catástrofe. E se você chegou até aqui com atenção e interesse, escreva nos comentários o que mais te marcou nesta reflexão. Sua visão é parte essencial desse espaço e queremos ouvir você. Vamos continuar esse diálogo juntos. Ao estender a análise para além dos fundamentos epistemológicos e metodológicos, torna-se inevitável tocar nas implicações existenciais e políticas do conhecimento científico e matemático. A forma como entendemos o mundo modela a forma como vivemos nele. E a forma como vivemos influencia a estrutura de nossas instituições, a organização do trabalho, o conceito de progresso, os ideais de justiça e, em última instância, a própria definição de humanidade. A ciência moderna, especialmente a física quântica e a cosmologia, nos retira do centro do universo, como já havia feito Copérnico, e nos coloca diante da vastidão impessoal de um cosmos em expansão, regido por leis que não reconhecem nossa existência como necessária ou privilegiada. Essa constatação, que para alguns é desoladora, pode também ser libertadora. Ao invés de esperar por um sentido imposto de fora, somos convocados a construir sentido a partir de dentro, de modo lúcido e responsável. O conhecimento científico, nessa perspectiva, é uma das formas pelas quais a humanidade responde ao seu espanto diante da existência. Ele não responde às perguntas últimas com dogmas, mas oferece instrumentos para que essas perguntas sejam reformuladas de modo mais preciso. Ele substitui a certeza ilusória pela investigação contínua e, ao fazê-lo, nos convida a uma postura ética, a de quem reconhece a complexidade do mundo e, por isso, recusa soluções fáceis, explicações apressadas e julgamentos precipitados. Essa ética da complexidade é incompatível com o fanatismo, com o autoritarismo e com a superficialidade. Ela exige paciência, estudo, debate e responsabilidade. É nesse ponto que a matemática reaparece como símbolo e instrumento dessa postura. Seu rigor lógico, sua busca pela demonstração, sua estruturação formal são modelos de disciplina intelectual. Ao mesmo tempo, sua capacidade de gerar beleza a partir da ordem, de revelar simetrias escondidas, de descrever infinitos com precisão, a torna também uma forma de expressão estética e até mesmo espiritual. O matemático, quando verdadeiramente imerso em seu trabalho, não é apenas um técnico, mas um contemplador de estruturas que transcendem o imediato. Essa dimensão contemplativa do saber foi negligenciada por uma cultura voltada exclusivamente à utilidade, mas ela continua presente nas grandes tradições científicas e filosóficas. Do mesmo modo, a física nos ensina que a realidade não é apenas aquilo que se vê, mas aquilo que se infere, que se deduz, que se verifica indiretamente. Os experimentos mais sofisticados da física de partículas não observam diretamente os elementos que estudam. Eles interpretam dados, padrões, desvios estatísticos. Isso exige uma confiança racional, não na aparência sensorial,
mas nos modelos conceituais. Essa transição do visível para o inteligível é uma das maiores conquistas do espírito humano. É a capacidade de extrair sentido de sinais dispersos, de construir hipóteses testáveis, de revisar teorias diante de novas evidências. E é também uma escola de humildade, pois mostra que todo saber é transitório, todo modelo é provisório, toda certeza é relativa ao seu contexto de validade. Essas lições têm aplicação imediata na vida cotidiana, mesmo que de modo implícito. Quando tomamos decisões baseadas em dados, quando avaliamos riscos com base em probabilidades, quando buscamos coerência entre meios e fins, estamos aplicando princípios racionais herdados da tradição científica. O problema é que essas aplicações muitas vezes ocorrem sem consciência crítica. A matemática financeira, por exemplo, pode ser usada para ampliar lucros especulativos ou para promover inclusão econômica, dependendo da visão de mundo que a orienta. A estatística pode servir para mascarar desigualdades ou para revelar injustiças ocultas, dependendo da ética do pesquisador. A tecnologia pode libertar ou oprimir, informar ou manipular, conectar ou isolar, dependendo do modelo de sociedade que a dirige. Por isso, o saber técnico precisa ser integrado a uma reflexão ética e política. É ingênuo imaginar que a ciência seja neutra ou que o conhecimento seja sempre benéfico. Tudo depende da intencionalidade que guia sua aplicação. E essa intencionalidade é determinada por valores, que são, em última instância, escolhas filosóficas. Essa constatação reforça a necessidade de uma cultura crítica, onde o conhecimento seja constantemente examinado, não apenas quanto à sua validade interna, mas quanto às suas consequências externas. Uma equação pode estar correta do ponto de vista formal, e ainda assim contribuir para a destruição da vida se for usada com fins destrutivos. Inversamente, uma teoria pode parecer inútil do ponto de vista prático e imediato e, no entanto, abrir caminhos para transformações sociais profundas quando interpretada criticamente. A formação de um sujeito autônomo exige, portanto, a conjugação de 3 dimensões: o domínio técnico, a consciência crítica e a sensibilidade ética. Nenhuma delas é dispensável. O domínio técnico garante competência. A consciência crítica evita a alienação. A sensibilidade ética orienta o uso do saber em direção ao bem comum. Essa tríade deveria orientar não apenas os currículos escolares, mas todas as instâncias formativas da sociedade. A mídia, a política, as instituições culturais, o mercado editorial, as redes digitais. Enquanto o conhecimento for tratado como mercadoria, como prestígio ou como instrumento de dominação, ele continuará servindo mais à manutenção de desigualdades do que à sua superação. Esse risco é particularmente evidente no contexto da inteligência artificial e da automação. Os algoritmos que hoje gerenciam dados, operam sistemas logísticos, monitoram comportamentos e influenciam decisões, estão baseados em modelos matemáticos e estatísticos complexos. Mas esses modelos são criados por seres humanos, com valores, preconceitos e interesses. A opacidade dos algoritmos, seu funcionamento inacessível à maioria das pessoas, cria uma nova forma de poder, baseada no controle da informação. E esse poder, se não for regulado por critérios éticos e democráticos, tende a reforçar os vieses existentes e a aprofundar desigualdades. Por isso, o domínio técnico da matemática e da computação deve ser acompanhado de uma alfabetização digital crítica, que permita aos cidadãos entenderem o que está em jogo e exigirem transparência, justiça e responsabilidade. Mais uma vez, isso nos remete à filosofia, pois é a filosofia que pergunta: o que é justiça? O que é liberdade? O que é um ser humano? O que é um bom uso da técnica? Essas perguntas não têm respostas definitivas, mas precisam ser feitas continuamente, sob pena de nos transformarmos em autômatos eficientes, mas moralmente cegos. A técnica sem ética é destrutiva.
A ética sem técnica é ineficaz. A crítica sem ação é estéril. A ação sem crítica é cega. Apenas o equilíbrio dessas dimensões pode produzir uma vida digna, lúcida e coerente. Nesse processo, a educação tem um papel decisivo. Ela não deve apenas transmitir conteúdos, mas formar sujeitos pensantes. Não deve apenas preparar para o mercado, mas capacitar para a cidadania. Não deve apenas ensinar a competir, mas ensinar a cooperar, a dialogar, a compreender. Isso exige uma revolução pedagógica, mas também uma revolução cultural. O reconhecimento de que pensar exige tempo, esforço, silêncio, complexidade. E que isso não é um privilégio de poucos, mas um direito de todos. Essa democratização do pensamento passa também pela linguagem. É preciso traduzir os saberes técnicos em linguagem acessível, sem empobrecê-los. É preciso tornar o rigor compatível com a clareza, a complexidade compatível com a compreensão. Isso exige bons professores, bons divulgadores científicos, bons escritores, bons mediadores culturais. Mas exige também um público disposto a escutar, a aprender, a se expor à dúvida e à mudança. Sem esse pacto entre quem transmite e quem recebe o saber, não há educação verdadeira. Apenas adestramento, propaganda ou entretenimento. Por fim, a questão mais profunda permanece. Qual é o lugar do ser humano no universo? A física não responde, mas redefine os termos da pergunta. A matemática não impõe um sentido, mas revela uma ordem que desafia o acaso. A filosofia não traz garantias, mas ensina a pensar com liberdade. E é nessa confluência, entre ciência, arte, razão e ética, que talvez se encontre a melhor chance de uma vida significativa. Uma vida que não seja apenas consumo, performance ou sobrevivência, mas busca lúcida por sentido em meio à complexidade. E se essas ideias provocaram alguma reflexão em você, compartilhe agora com alguém que valorize a busca pelo entendimento profundo. Quanto mais pessoas participarem dessa conversa, mais chances teremos de construir um espaço de pensamento autêntico, livre e transformador. Vamos juntos nessa jornada pela razão consciente, retomando a partir dessa articulação entre conhecimento técnico, consciência ética e responsabilidade social. É indispensável considerar como essas dimensões convergem naquilo que pode ser chamado de inteligência ampliada. Diferente da mera capacidade de resolver problemas ou de aplicar técnicas com eficiência, essa inteligência ampliada pressupõe a integração entre razão, imaginação, julgamento e ação. Trata-se de uma inteligência que compreende os limites da própria racionalidade, que sabe lidar com a ambiguidade e com a incompletude, que reconhece a historicidade dos saberes e a multiplicidade das perspectivas humanas. Essa inteligência é indispensável para lidar com os desafios do século XXI, que não admitem soluções monodisciplinares, nem respostas automáticas. O aquecimento global, por exemplo, não é apenas um problema climático ou técnico, é uma questão de modelo civilizacional. Exige mudanças profundas nos padrões de produção e consumo, nos valores que regem a economia, nas formas de governança política, nas concepções de bem-estar e de progresso. Nenhum desses aspectos pode ser tratado de forma isolada. A ciência climática fornece os dados e os cenários, mas cabe à filosofia discutir o que significa justiça intergeracional, o que é uma vida sustentável, quais sacrifícios são aceitáveis e quem deve assumi-los. A matemática e a física, nesse caso, operam como ferramentas essenciais para o diagnóstico e a previsão, mas não são suficientes para a deliberação moral nem para a mobilização coletiva. A decisão de agir exige outro tipo de saber, o saber prático, deliberativo, ético e político. O mesmo se aplica à biotecnologia, à automação do trabalho, à mineração de dados e à exploração espacial. Cada avanço técnico reconfigura as fronteiras do possível e, com isso,
impõe novas escolhas morais. A possibilidade de editar o genoma humano, por exemplo, exige que nos perguntemos não apenas sobre os riscos médicos, mas sobre o que significa aperfeiçoar um ser humano, sobre a distinção entre terapia e eugenia, sobre a reprodução das desigualdades através do acesso desigual às tecnologias. A automação, por sua vez, coloca em xeque os modelos tradicionais de trabalho, renda e dignidade. O que será do valor do trabalho humano em uma sociedade onde máquinas executam tarefas com mais rapidez e menor custo? Como redistribuir os frutos do progresso tecnológico? O que fazer com o tempo que sobra, com os empregos que desaparecem, com as competências que se tornam obsoletas? Essas questões não têm respostas únicas nem fáceis, mas ignorá-las ou tratá-las apenas do ponto de vista técnico é um erro que pode custar caro. O progresso científico-tecnológico, quando desacompanhado de uma reflexão profunda, tende a ser colonizado por lógicas de mercado, por interesses de curto prazo e por estruturas de poder assimétricas. A tecnologia, nesse caso, não emancipa, apenas acelera as desigualdades e consolida hegemonias. O conhecimento, longe de libertar, passa a ser um instrumento de controle e vigilância. E a promessa de uma sociedade mais racional se converte em distopia tecnocrática. Para evitar esse destino, é preciso recuperar o sentido humanista da ciência, aquele que a entende não como um fim em si, mas como um meio para a realização de valores universais. Isso não implica abandonar o rigor ou relativizar as evidências. Ao contrário, é justamente por respeito à ciência que se deve ampliar sua autocompreensão. A física quântica já mostrou que o observador não está fora do sistema, que o conhecimento depende da interação entre sujeito e objeto, que há limites para a precisão e para a previsibilidade. Essas lições, transpostas para o plano da ação coletiva, sugerem que não há decisões neutras nem políticas tecnicamente ótimas, em sentido absoluto. Há contextos, valores, escolhas, há custos e benefícios que não podem ser medidos apenas em termos quantitativos. Há complexidades que exigem julgamento prudente, sensibilidade ética e deliberação democrática. Nesse cenário, a educação aparece novamente como o espaço privilegiado para a formação desse novo tipo de consciência. Não se trata de preparar especialistas em todas as áreas, mas de formar sujeitos que compreendam as implicações mais amplas do saber. Sujeitos capazes de dialogar com diferentes campos, de identificar os pressupostos de cada discurso, de distinguir entre argumentos e narrativas, entre fatos e interpretações, entre conhecimento e opinião. Essa formação exige tempo, exige silêncio, exige leitura profunda, exige exposição à alteridade, exige também o desenvolvimento de virtudes intelectuais como a honestidade, a coragem, a paciência, a humildade e a perseverança. Essas virtudes, embora raramente mencionadas nos currículos, são essenciais para a vida intelectual. A honestidade permite reconhecer os próprios erros. A coragem sustenta o enfrentamento de ideias difíceis ou impopulares. A paciência possibilita o amadurecimento de argumentos complexos. A humildade impede o dogmatismo. E a perseverança garante a continuidade do esforço mesmo diante da dúvida e da incerteza. Todas essas virtudes são necessárias para a construção de um saber que seja, ao mesmo tempo, rigoroso e humano. Mas é preciso reconhecer que a cultura dominante muitas vezes vai na direção oposta. A valorização do imediatismo, da performance, da opinião rápida, da visibilidade a qualquer custo, mina as condições para o pensamento profundo. A lógica das redes sociais, com seus algoritmos de engajamento e suas bolhas informacionais, favorece a polarização, o ruído e a superficialidade. A produção de conteúdo em massa, voltada para o consumo veloz e para a monetização, desincentiva a complexidade e a nuance, e a própria política, ao adotar a lógica do marketing e da guerra de narrativas,
empobrece o debate público e bloqueia a construção de consensos racionais. Nesse contexto, pensar profundamente tornou-se um ato contracultural. Cultivar o silêncio, o estudo, a reflexão longa e o diálogo honesto passou a ser uma forma de resistência. E é justamente por isso que espaços como este, onde se busca a construção de um saber fundamentado, lúcido e articulado, são tão importantes. Eles oferecem uma alternativa à dispersão, ao ruído e ao sensacionalismo. Eles criam condições para que o pensamento volte a ser uma força transformadora, e não apenas um acessório decorativo. Eles reabilitam o poder da razão, não como instrumento de dominação, mas como meio de emancipação. Essa reabilitação exige também uma nova estética do saber. Uma linguagem que não precise ser hermética para ser profunda. Um discurso que seja exigente, mas não arrogante. Uma forma de comunicação que respeite a inteligência do público sem cair na simplificação caricatural. Isso implica repensar os formatos, os canais, os estilos e as estratégias de divulgação do conhecimento. Implica, acima de tudo, reconhecer que comunicar bem não é trair a complexidade, mas tornar possível seu acesso. A clareza é uma virtude intelectual, não uma concessão à ignorância. Por tudo isso, o futuro do conhecimento depende menos da velocidade das máquinas do que da profundidade do pensamento humano. Depende menos da capacidade de acumular dados do que da sabedoria para interpretá-los. Depende menos da tecnologia em si do que dos valores que a orientam. E esses valores não se aprendem em tutoriais, nem se desenvolvem por acaso. Eles são fruto de uma cultura que valoriza o saber como bem comum, que investe na educação crítica, que respeita a diversidade de pensamento e que reconhece a centralidade da dignidade humana em qualquer projeto de sociedade. Nesse horizonte, pensar é mais do que um direito. É uma forma de existir plenamente. É o exercício da liberdade em sua expressão mais elevada, a liberdade de compreender. E compreender não apenas para saber mais, mas para viver melhor, para agir com mais justiça, para conviver com mais respeito, para transformar com mais consciência. Se você acredita na importância desse tipo de reflexão e quer continuar acessando conteúdos com essa profundidade e seriedade, inscreva-se agora no canal e ative o sino de notificações. Assim, você será sempre avisado quando novos episódios forem publicados e ainda fortalece esse espaço de pensamento livre e comprometido com a razão. Vamos juntos?